Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, assistir as duas palestras excelentes, as reflexões que todos estão fazendo. Fiquei me perguntando assim e me lembrei de Bismarck. Bismarck dizia o seguinte, né? Se as pessoas soubessem como são feitas as leis e como são feitas as salsichas, não acreditavam em nenhuma lei e muito menos comeriam salsichas. Essa história, então, que nós estamos vivendo aqui, é exatamente assim. A gente começa a colocar, né, a questão do processo produtivo das organizações e das leis que estão na sociedade, como se a economia e a moral habitassem o mesmo reino. Não habitam. Tá certo? A moral habita um reino, a economia habita um outro reino bem diferente. O que nos leva a ter absoluto diagnóstico de que as organizações não são morais. Ah, Wagner, você está dizendo que as organizações são imorais? Não, elas são amorais. E vamos colocar uma coisa muito objetiva. Qual é o preço moral, ético, que nós falamos tanto aqui, de um quilo de café? Qual é o preço moral de uma tonelada de soja? Ou de um barril de petróleo? A organização vai cobrar mais se houver espaço para cobrar mais. E não vão ser critério ético e moral que se apregoa que vai determinar esse preço. O que determina o preço é aquilo que se quer revogar da velha lei da oferta e da procura, que é típica da área econômica. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui é que, se falar em ética e moral no mundo das organizações, pode ser, e é bom, é um slogan publicitário. É um discurso simpático que o processo capitalista e o processo das organizações faz como resposta capitalista às demandas que a comunidade está fazendo. Porque quando você entra numa empresa, ou melhor, num supermercado, e você se defronta com aquelas gôndolas, estão ali os produtos que a ciência e a tecnologia permitem fazer. Mas estariam ali muitos outros produtos que a ciência e a tecnologia faz e pode fazer, e ela não faz porque tem uma lei que a limita. Portanto, a gente tem uma lei que limita esses produtos, senão estariam todos os produtos, bons ou não bons, mas que vendesse, porque a lógica, efetivamente, da área econômica é o resultado. E a gente precisa sair desse discurso tão ético. Isso é um slogan publicitário. É verdade que a gente precisa aumentar. As organizações não são éticas. As organizações não são morais. Elas são amorais. Elas têm outro mundo, elas habitam outro reino. O que é uma organização que não uma ficção jurídica? Não há o que é isso? A gente fala de organização como se fosse a organização feliz, a organização dinâmica. Não, a organização são suas pessoas. As pessoas que a integram é que são éticas ou não são éticas. Elas são morais ou não são morais. E a gente está transferindo para o mundo das organizações competências, qualidades, atributos que ela de fato não tem. Então, quando a gente entra num supermercado, na gôndola de produto, a ciência e a tecnologia nos permite aquele produto. A lei lá do Bismarck, né, que a gente não devia acreditar em nenhuma delas, é que limita a compra daqueles produtos. Mas há um outro critério que limita também, e sim, das pessoas, que é a moral. A moral de cada um fará, e ela é muito mais rigorosa do que a própria lei. Porque já se dizia São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a lei pode permitir, a ciência pode gerar aquele produto, mas a sua moral, por critérios absolutamente pessoais, que não tem nada a ver com o mundo das organizações nem ética, limita a compra ou uso daquele produto ou outro. Mas não é só isso. Tem a ética, que é a questão coletiva, específica também, que se mistura com o espiritual e com a moral. Você tem razões de natureza religiosa, razões de natureza espiritual, que faz com que você compre ou não compre aquele produto. Por isso, a forma de produção no mundo islâmico, a forma de produção no mundo judaico, por exemplo, a forma de produção também no mundo cristão. Estamos falando apenas das 3 religiões monoteístas. Então,
Se colocar essa questão exclusivamente no mundo jurídico é absolutamente uma posição restritiva. Colocar isso no mundo apenas da ciência e da tecnologia é restritiva, porque tem limites que fazem com que esse produto se dê ou não se dê. E aí, eu fiquei pensando, quando a gente fica... O que é o direito do consumidor? Que nós falamos tanto. O Brasil, historicamente, está sempre atrasado nesse processo. Nós criamos estruturas, instituições legais, muito objetivas, muito boa, PROCONs, etc., e estamos satisfeitos com isso. Ora, isso já foi vencido por países institucionalmente mais avançados que o Brasil há anos, né? Isso foi muito importante nos Estados Unidos, ao tempo de Ralph Nader, na década de 50 e de 60. Mas justificativas das organizações, não, nós fizemos isso porque a gente não queria aumentar o preço. Olha, isso é uma piada. Qual é o valor moral de um drops? Se tem ética e se tem moral, essa discussão não existe. Eu não quero aumentar o preço, eu quero sempre aumentar o preço. Marx quis moralizar a economia, deu no que deu. Exatamente, o marxismo é uma tentativa equivocada, generosa, bastante generosa, um homem certamente bom, que queria moralizar a economia, deu no que deu. A gente fica pensando, eu fico pensando no respeito ao cliente, sabe? Que as organizações apregoam tanto. Eu fui procurar esse negócio de respeito ao cliente na Bíblia. Não encontrei. Aí mas como não tem respeito ao cliente na Bíblia? Aí fui na Torá, que é a Bíblia dos judeus. Também não encontrei. Mas as organizações falam tanto em respeito ao cliente, mas não tem. Como não tem? Fui no Corão, então. Corão, vai ser os islâmicos, né? Quando eu morrer, eu vou para o paraíso com as virgens. Né? Muito bem, também não encontrei. Sabe o que eu encontrei nos três? O respeito ao próximo. Aí vocês dirão, bem, Wagner, o cliente, o consumidor, né? Que tem a lei das salsichas, não esqueçam nunca, tá certo? E as leis, como são feitas do Bismarck, o consumidor é pior do que Deus. Porque Deus perdoa, e o cliente, o consumidor, não perdoa. É mesmo, é? A gente viu aqui muitos exemplos dos dois professores, os exemplos disso, né? Aí, querido, não tem direito ao cliente coisa nenhuma, não tem respeito ao cliente coisa nenhuma, tem o respeito ao próximo de nada, tem o respeito à grana que o camarada pode pagar. Quer dizer, aquele cliente, aquele que ele diz que é próximo, portanto ele é ético com ele, é aquele que ele bota o tapete vermelho, se ele pode pagar mais, e tira o tapete, se não pode pagar mais. Ou não é assim? Que respeito ao cliente, que aquilo está diretamente proporcional à capacidade de pagamento. E quando ele não pode pagar mais, eu quero ganhar mais, eu diminuo o mesmo preço. E acho que isso é uma posição ética, que é uma posição moral. A gente fica restrito, só que a lei permite. Como são feitas as leis para proteger esse tipo de prática aqui no Brasil? Como é que uma lei pode dizer que está correto se ela diz que reduziu ou se votou apenas o valor, o peso de redução? Não, nós estamos falando que é preciso a sociedade brasileira dar um basta nesse tipo de coisa. Né? Com esse descaramento absoluto que organizações fazem, num desrespeito absoluto ao direito das pessoas, mais do que o direito, a atitudes imorais sobre um discurso moralizador. A pior... veja bem, certamente os lugares mais quentes dos infernos irão para aqueles que se atribuem como os valores, que se atribuem como o melhor. A pior das corrupções, São Gregório, é a corrupção dos melhores. É aqueles que se atribuem como se fossem fazendo uma coisa no bem do consumidor, quando ele está cuidando apenas de si e da lei de Muricy. Isso é um desrespeito absoluto, convalidado por uma legislação que permite que essas coisas sejam feitas. E a gente se basta nisso. Se o cidadão não tomar consciência disso, tem muito razão a Vanessa, não vai à frente, não. Não tem jeito.
Ética empresarial, isso é uma piada. Não, isso não é uma piada. É importante que tenha ética empresarial, é importante que tenha o respeito, porque as pessoas significam que dentro das organizações, uma ficção jurídica, estão avançando, estão melhorando. É verdade? A gente pode chegar lá? Será? Bom, ética empresarial. Se a ética é interessada e a empresa concorrente A diz que tem uma ética, e ela diz que a ética dela é melhor do que a outra, ora, a ética, para ser ética, ela tem que ser desinteressada e tem que ser universal, não pode ser particular. Se a ética é particular e é interessada em alguém, se eu sei que o professor Reinaldo sabe que eu ganhei na última loteria, estou cheio de grana, 170 milhões, e ele começa a ser agradável comigo, me tratar bem, pensando na minha herança ou na possibilidade de ter um benefício dessa grana, veja bem, ele não está sendo ético comigo. Não há nenhum tipo de ética. Isso é ética do interesse. Isso é ética do interesse, não é ética. Que ética empresarial é essa? Que ela tem apenas um interesse objetivo de ganhar mais, de ter maior lucro, porque a moral habita um reino, a economia habita o outro. E se a gente não entender isso, a gente vai sofrer manipulações absolutas que as organizações praticam no sentido de enganar a população para vender mais. Um grande político como Bismarck disse isso. Disse isso? Não. Isso vale hoje cada vez mais. O que é ética empresarial? Bom, um slogan publicitário importante, que é bom que as organizações façam, que é bom que as organizações desenvolvam, mas efetivamente essa ética empresarial não é ética. Ela é bom que esteja no seu código de ética da organização, tudo bem, essas coisas todas, né? A código de ética normalmente repetem efetivamente o que a legislação já permite, não avança na questão ética de nada. A gente chama, a organização tem um código de ética e apresenta. Quando a gente olha aquilo é tudo que já é obrigado. Ah, empresa cidadã, isso me dá vontade de rir, na maioria delas. Me dê uma, por exemplo, para ser excepcional, para eu poder acreditar que tem mais do que uma, que não são todas. O que é empresa cidadã? É que não desloca uma fábrica num lugar porque ela vai gerar miséria? Quantos prêmios de empresa cidadã essa Vale do Rio Doce já recebeu? E que agora o Barão de Cocais está para destruir de novo. E quando é que ela vai descomissionar? Quando é que ela vai descomissionar essas barragens feitas a montante? Que estão matando as pessoas. A gente não está vivendo aqui esse tipo de clientes, de consumidores, de pessoas que estão lá em Barão de Cocais, nas circunstâncias que estão. Isso vai na notícia, isso é mais um casinho. Brumadinho foi só um casinho, só falta achar 29 corpos. Estamos falando da Vale do Rio Doce, mas a gente pode falar de qualquer organização, inclusive dessa, exatamente assim. Que reduz isso aqui, passa de 50 para 30, como diz o professor Marum, vai acabar num amendoim, sob a alegação que isso é bom para o cliente. O que é empresa cidadã, hein? É a que cumpre as leis de um país? Mas cumprir leis de país é obrigação. Quem não cumpre tem que ir para a cadeia. Tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ser multado. Eu fico olhando aqui o meio ambiente, a ética do ambiente. Eu fico vendo de tanta multa que os órgãos ambientais fazem, quantas foram pagas. Não chega a 1% das multas que foram pagas. Quantas multas a Vale já pagou? Só estou pegando a Vale de Pato aqui para ilustrar. Quantas multas a Vale pagou por Mariana? 0. E foi multada, hein? 0. Pagou nada. E nós estamos falando nisso. E esse é o direito do consumidor, isso é o direito difuso. Olha, bora. Como se eu soubesse como são feitas as leis, como elas são praticadas. É claro que tira o presidente, acabou. Eu estou falando de Mariana. Vamos falar de Brumadinho? Que multa que pagou? Que multa que vai pagar? Mariana? Vale do Rio Doce? Não. Eu estou falando de todas as multas desse sistema. Não chega a 1% que paga. Então, nós estamos falando que existe uma dicotomia equivocada, que é própria do Brasil, entre o dizer e o fazer, entre a palavra e o gesto, entre a intenção e a ação, entre o discurso da moral e a prática efetivamente dessa moral.
Portanto, o que a gente acha que a comissão de marketing poderia ter, e eu me coloco pessoalmente a favor disso, é nós reeditarmos ações concretas, sejam que tenha como base o jurídico, sim, mas que eles sejam efetivamente uma questão de ação política institucional, no sentido de mudar isso. Não foi com leis que Ralph Nader chegou nos Estados Unidos, quase à presidência dos Estados Unidos. Foi com denúncias e ações objetivas. Não com legitimação desse tipo de prática e com justificativas equivocadas de que elas sejam morais ou éticas. Não há como haver a organização como ética. As pessoas, eu vou repetir, podem ser ou não ser. Né? Então, o que o Conselho precisa fazer, acho que a comissão, é uma tarefa da comissão de marketing, e a gente se associa a essa, viu? É ações objetivas, que pode ser no campo jurídico, mas que seja no campo da denúncia. Porque não dá para justificar esse tipo de prática como se ele fosse apenas porque a lei diz. Leis que precisam ser mudadas, então. Ações que precisam ser mudadas nos seus PROCONs. Câmara Municipal, a Comissão de Defesa do Consumidor. Isso virou uma coisa que tem prática, que é muito útil, claro, foi muito bom que avançasse, mas está longe de cumprir um mínimo papel de respeito ao direito cidadão. A gente vai esperar a vida toda que as organizações, que as pessoas estejam conscientes. Olha, a democracia, ele pressupõe duas variáveis fundamentais. Estou encerrando. As instituições e os costumes. Não há democracia se falhar instituições e costumes. O Brasil, há países que têm muito desenvolvimento em suas instituições e muito desenvolvimento em seus costumes. Vamos dar exemplo aqui dos países nórdicos, né? Aliás, que há muitos já fizeram a reforma da Previdência. A Suíça, há muito também, são instituições, que se fala que é um socialismo democrático, né? E que tem escola privada, escola pública, a educação funciona, a gente fala da Finlândia, não fala? Não é isso? Agora, há países que têm boas instituições e maus costumes. Há países que têm bons costumes, ou tinham, ou estão deixando de ter, ou têm, e tem mais instituições. O Brasil tem maus costumes e péssimas instituições. Então, a gente alegar nesses costumes que vai ser a educação. A educação vai levar quantos anos? A gente esquece também que as instituições educam e deseducam. Você aprende na escola, quando devia aprender coisas na família. Não aprende na família, aprende na escola. Mas quando você vai para a prática, no real, aprende que tem que respeitar o sinal de trânsito, que não pode jogar o lixo fora, que tem que tratar bem as pessoas e os animais. E quando vê o pai da gente está dando um chute no rabo do nosso cachorrinho, ou está colocando ele no meio da rua quando ele começa a ficar velho, nós estamos fazendo o quê? As instituições não consegue corrigir os costumes. A educação vai levar muitos anos. Quando? Até num país que só teve universidade no século XX e que só teve faculdade no século XIX. Ao contrário até dos países aqui, dos cucarachos, que tiveram faculdade no século XVI. A educação já é um problema nosso muito sério. A educação sozinha não corrige. As instituições podem corrigir. Os Estados Unidos, se quiserem, durante muitos anos, é um país que tem mais instituições, as instituições presidencialistas, mas tem bons costumes. Há países que têm bons costumes e mais instituições. Nós temos as duas. Nós temos que corrigir isso. E uma das coisas de corrigir é tomada da defasagem que existe entre o discurso que as organizações fazem e a prática real que elas praticam. É o papel do administrador, é o papel da organização, como cidadão, entender que o reduto autoritário e enganador, manipulador da sociedade brasileira é a empresa. É a empresa que discrimina o negro, é a empresa que discrimina a mulher, é a empresa que discrimina o portador de deficiência, é a empresa que discrimina o homossexual, é a empresa que discrimina o idoso. É a empresa que engana com esse tipo de produto e diz que isso é moral, que isso é válido porque ela está cumprindo, está dizendo o que ela reduziu aqui.
Essa está dizendo que reduziu. Se você pegar a maior parte dos produtos, vai fazer exatamente igual o papel higiênico. Finge ainda e engana para parecer que tem mais quando tem menos. E isto não tem nada de ético, isso não tem nada de respeito, coisa nenhuma, nem dos seus dirigentes. E muito menos se tivesse dessa dita organização que se apresenta como ética empresarial, que tem respeito ao cliente, ao consumidor, tá certo? E que é uma empresa cidadã. Não preciso dizer que os bancos brasileiros são os mais bem premiados na sociedade brasileira, com prêmios porque do seu programa de proteção ao meio ambiente, plante uma árvore, não é isso? Tem prêmios. E são aquelas organizações exatamente as que mais escorcham, que mais roubam do cidadão com juros absolutamente extorsivos, que faz com que qualquer usuário, como é que chama o empregador que empresta dinheiro a juros? Agiota, que faz qualquer agiota, tá? Daqueles mais de maior disfarçatez, santos, diante dos juros que são cobrados pelos bancos brasileiros e que recebem todos os prêmios de responsabilidade social, tá certo? E de empresa cidadã e de respeito ao cliente. Exatamente igual à nossa companhia Vale do Rio Doce. Muito obrigado a vocês.